Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Vamos nesta manhã meditar sobre o tema Obediência Quero. E o texto que nós tomamos como base para formar esse tema está em 1 Samuel capítulo 15, o verso 22, onde temos esta escritura registrada. Então disse Samuel ao rei: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que sacrificar. Eu gosto muito desse texto. Gosto muito da forma que esse texto foi colocado. Porque muitas das vezes o que leva a pessoa a proceder errado é a arrogância, é a prepotência. É aquilo que ele põe na cabeça: eu vou fazer do meu jeito é o certo. Mesmo Samuel advertindo o rei por ter cometido um erro tremendo em desobedecer a Deus, o rei ousou a dizer que ele havia cumprido a sua missão. Em outras palavras, ele estava se isentando de culpa ou de erro. Quem estava errado era o profeta em adverti-lo por ele ter quebrado a ordem que o Senhor havia lhe dado. Então isso é muito triste, mas eu vejo isso acontecendo sempre. E isto é algo que me preocupa tremendamente, porque essa palavra ela é anunciada de muitas formas a muitas pessoas por muitos pregadores, mostrando que o Senhor deseja que eu e você tenhamos mais obediência do que a preocupação em nos sacrificarmos para agradá-lo, para agradar a Ele. Ele não quer sacrifícios, Ele quer obediência, porque é a desobediência que nos afasta do Senhor. E para que você entenda isso com mais exatidão, vou te mostrar algo tremendo que está também na palavra do Senhor. E esta história foi registrada no capítulo 5 do livro de 2 Reis. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante do seu senhor, porque o seu senhor o havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Está entendendo? E numa das suas investidas contra Israel, ele levou uma menina como escrava, e essa menina ficou a cuidados da sua esposa na sua casa. Certo dia a menina, vendo a lepra no corpo do seu senhor, falando Naamã, o general, ela falou com a esposa do general: olha, se porventura o seu esposo fosse lá em Israel, lá há um profeta que poderia curá-lo. Ele foi até o rei, pediu autorização e foi até Israel. Chegando em Israel com um exército e com muitos presentes, ele foi à casa do profeta. Diante da casa do profeta, ele teve uma decepção, porque o profeta não o recepcionou como ele desejava ser recepcionado. E isso de propósito, com toda certeza uma instrução de Deus. Queria quebrar o orgulho de Naamã, a imponência dele, a prepotência dele como um general vencedor, e mostrar a ele que se ele quisesse depender de Deus, precisaria ser humilde e ouvir de alguém que era humilde um recado para ser executado. Ele estava acostumado a receber a palavra somente do seu rei, um homem imponente, e agora ele teve que ouvir a palavra da boca de um servo, porque Eliseu mandou o seu servo lhe falar que era para ele banhar-se 7 vezes no rio Jordão e ele ficaria curado. A sua arrogância, a sua imponência perante os seus soldados levou ele a irar-se diante daquele fato. Ficou tão decepcionado que ele então disse: lá na minha terra ou em nossa terra
nós temos rios melhores do que o Rio Jordão, e não é um, são dois. Se é para banhar, por que eu não posso banhar lá nos rios? Por que eu tenho que ir nessa água suja do Rio Jordão? Querido, a questão não é o porquê, você está disposto a obedecer o que o Senhor te fala? A questão não é quem te recebeu, mas é quem ordenou a palavra. Não importa se é um grande pastor ou se é um pequeno servo que está na casa do Senhor, talvez ao seu lado, que lhe conduz a palavra de Deus ao coração na melhor das necessidades sua, ou na maior das necessidades sua. Talvez você já tenha tido a instrução de Deus para a recuperação da sua vida, para a estabilização da sua saúde, para a condução do seu negócio, mas você está pensando, eu quero algo maior, eu quero uma revelação maior, eu quero uma pessoa mais importante a me falar. Não estou aqui para ouvir conversa de pessoas pequenas. Meu querido, isso é orgulho, isso é vaidade, isso é prepotência, isso é arrogância. São atributos que não mexem com o coração de Deus, porque o Senhor humilha quem é exaltado, mas Ele exalta quem é humilde. E Ele quebra o orgulho da pessoa exatamente quando ele mais precisa do Senhor. E não foi diferente com Naamã. Então Naamã tomou a direção de sua terra para não se curvar diante da palavra de um servo, que era o servo de Eliseu. Está vendo? Mas quando ele estava saindo, alguns generais e alguns servos dele, pensando na situação, sabendo que aquela palavra partira de Deus, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso Deus, então eles chegaram perto daquele general com uma voz bem suave e disseram: porém seu servo foi até ele, verso 13 do capítulo 5, e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não terias feito? Quanto mais se ele apenas diz: lava-te 7 vezes no Rio Jordão e ficarás purificado. Querido, mas e o orgulho, e a vaidade, e a prepotência, e a humilhação que ele ia passar perante o seu soldado de cumprir a ordem, a determinação de um servo do profeta? E não foi o profeta que falou, é um servo do profeta. Isso era demais para ele. Mas convencido pelos seus servos, que mal lhe fará? Que mal lhe fará isto? Ele desceu até as águas, banhou 7 vezes. Na 7ª vez, a sua pele tornou-se tão pura como a pele de um bebê. Hoje, meu querido, o Senhor Jesus está à sua disposição. Ele diz: quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele tem todo o poder no céu e na terra, porque ele próprio afirmou após a sua ressurreição: recebi do Pai todo o poder no céu e na terra. Ele é médico, ele é advogado, ele é general, ele é autor da vida, ele é a fonte de água viva. Tudo que você precisar, você tem em Cristo, meu querido. Por que você tem que recorrer a outros no momento de dificuldade, se você pode ir diretamente ao Senhor Jesus? Creia, porque talvez Ele já falou ao seu coração pela boca dos seus servos. Faça isso e você receberá a sua bênção. E você não crê, é só você fazer, porque Ele diz: aquele que crê verá a glória de Deus. Amém? Cumpre-se no coração de quem crê a bênção daquele que tudo pode. Deus te abençoe. Oremos. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que se faça cumprir a tua palavra para a glória do teu nome no coração de todo aquele que crê, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.